meu nome é Margarete Borges e no Aprendendo em Minutos de hoje eu vou falar sobre o sistema vascular linfático. O sistema circulatório ele é composto por dois sistemas, o sistema vascular sanguíneo e o sistema vascular linfático. Nós falamos em aulas anteriores sobre o sistema vascular sanguíneo e nessa aula de hoje nós vamos estudar de forma mais profunda sobre o sistema vascular linfático. Bom, o sistema vascular linfático tem como função principal a defesa do nosso organismo, ou seja, ele é o sistema imunológico propriamente dito. E uma outra função do sistema vascular linfático é o de drenagem de líquidos. É ele também que faz o transporte de gordura pelo corpo. O sistema vascular linfático, ele atua paralelo com o sistema vascular sanguíneo, ou seja, onde há a presença de vasos sanguíneos, haverá a presença de vasos linfáticos, com exceção de alguns lugares, como os dentes, a medula óssea, o sistema nervoso central. O líquido proveniente do sistema nervoso central, ele é drenado para o líquido cérebro-espinhal. Então, não há atuação do sistema linfático no sistema nervoso central. Em aulas anteriores nós vimos o sistema vascular sanguíneo, né? E nós vimos que o coração age como uma bomba, né, para ejetar esse líquido. Nós vimos que as artérias, elas levam sangue do coração para os órgãos e tecidos. Geralmente as artérias é um sangue rico em oxigênio, né? E daí as artérias vão transportar, né, nutrientes e oxigênio para os órgãos e tecidos. Presente no sangue, nós vamos ter o plasma, que é um líquido que circula no sistema vascular sanguíneo. Então, vamos tentar explicar aqui como funciona. Bom, então aqui o plasma, né, vem carregando nutrientes pelo sistema vascular sanguíneo e chega até a célula, que está aqui em preto. Quando os nutrientes eles entram dentro da célula, esse líquido que chama plasma aqui no sistema vascular sanguíneo, quando ele está dentro da célula, ele começa a se chamar hialoplasma ou citosol. Então, vai haver ali, né, troca de nutrientes e aquilo que não é mais necessário à célula é lançado para o lado de fora. Esse espaço que fica para o lado de fora da célula é chamado de interstício. E o líquido que fica no interstício vai ser chamado de líquido intersticial. Então, aqui vai haver aqui gás carbônico, substâncias tóxicas e aquilo que não é mais desejado pela célula. Então, o sistema vascular sanguíneo, através das veias, vai levar esse líquido de volta ao coração. E esse líquido volta a ser chamado de plasma. Só que vai existir alguns líquidos que vai ficar aqui pro lado de fora da célula que o sistema venoso não consegue transportar, às vezes substâncias muito grandes. Então, quem vai fazer essa função vai ser o sistema vascular linfático. Então, o primeiro momento aqui, nós vamos ter os capilares linfáticos absorvendo esse excesso de líquido que não foi drenado pelo sistema venoso. Então, esse líquido ele vai entrar aqui, né, nos capilares linfáticos e também algumas substâncias maiores, como algumas bactérias, restos de células ou células mortas. Então, eles entram aqui pelos capilares linfáticos até os vasos linfáticos. Esse primeiro vaso linfático aqui é chamado de vaso aferente, porque ele vai levar essa linfa para uma região chamada de gânglios linfáticos ou linfonodos. Bom, esse líquido que entra aqui nos vasos linfáticos, ele já muda de nome, né? Nós tínhamos o plasma, quando entra dentro da célula, chama hialoplasma ou citosol. Quando sai da célula para o intestício, ele é chamado de líquido intersticial. E quando ele entra aqui no sistema linfático, ele é chamado de linfa. Lembrando que os vasos linfáticos, assim como as veias, elas possuem válvulas que impedem que o sangue retorne. Bom, então a linfa ela vai chegar aqui nessa região chamada de gânglios linfáticos, né, ou linfonodos, e aqui, nesse espaço aqui, vai ser o espaço, esse espaço aqui eu vou chamar de campo de guerra, ou seja, todas as substâncias estranhas e desnecessárias ao nosso corpo, os linfócitos B, que eu falei na aula anterior, eles vão destruir esses corpos estranhos. Então, aqui acontece a imunidade propriamente dita do sistema linfático.
Então, no primeiro momento, nós vamos ter a absorção desse líquido, né? Os capilares linfáticos absorvem esse líquido, transportam esse líquido para essa região chamada de gânglios linfáticos, e aqui vai haver, né, a filtragem, a destruição, ou seja, a imunidade propriamente dita. Depois que há essa filtragem aqui, essa linfa, ela vai seguir rumo aos ductos linfáticos. Então, esse outro vaso aqui é chamado de vaso eferente, ou seja, é o vaso que vai transportar a linfa já devidamente filtrada. Essa linfa que foi devidamente filtrada, ela vai ser lançada de volta à corrente sanguínea, através dos vasos sanguíneos maiores, que são a veia cava superior. Especificamente, a linfa ela vai ser lançada, né, desembocada no ducto torácico esquerdo e no ducto torácico direito. Então, essa linfa que foi devidamente filtrada ali pela região dos gânglios linfáticos, ela vai ser desembocada no ducto torácico esquerdo e direito. O ducto torácico direito, ele vai trazer a linfa proveniente da face direita, do membro superior direito e da mama direita. Já o ducto torácico esquerdo, ele vai trazer a linfa proveniente dos membros inferiores, da região abdominal, da face esquerda, do lado esquerdo do pescoço, da mama esquerda e o que mais? E do membro superior esquerdo. Elas vão desembocar nas veias subclávia, né, direita e esquerda. Por isso que os profissionais que realizam ali a drenagem linfática, né, que são os dermatologistas, os fisioterapeutas, eles terminam ali o procedimento de drenagem linfática justo nessa região, né, que é onde elas vão ser desembocadas para seguir ali de volta para o sistema vascular sanguíneo, ou seja, direto para a veia do lado direito ali do coração, para ser novamente enviada ali para o pulmão, para ser eliminado, né, através do processo da respiração, o gás carbônico, e depois ser novamente ali capturado o oxigênio. Os órgãos que fazem parte do sistema vascular linfático são chamados de órgãos linfóides. Nós temos o principal órgão linfóide é a medula óssea presente nos ossos longos. A medula óssea, ela vai produzir tanto as células sanguíneas, que nós falamos em aulas anteriores, que são as hemácias, como também as células brancas, que são chamadas leucócitos. Inclusive os linfócitos, né, que agem aqui no sistema vascular linfático. Nós vamos ter também a presença do baço. O baço é uma glândula que fica entre o coração e o osso externo. O timo, ele vai agir na maturação dos linfócitos que são produzidos na medula óssea. Alguns autores também citam que o timo também produz linfócitos. Outros autores dizem apenas que ele faz essa maturação. Bom, o timo deriva do grego thymos, não sei se é assim que pronuncia, que significa energia vital. Lembrando também que o timo produz o hormônio que é a timina. Outro órgão linfóide são as amígdalas. As amígdalas, elas também são chamadas de tonsilas palatinas, porque o termo amígdalas, na realidade, já é um termo antigo. Nós temos no céu da boca um sininho, que fica bem no meio. E ao lado, né, nós vamos ter essas glândulas, que funcionam aqui como também defesa do organismo, porque as amígdalas têm a presença dos linfócitos B, que produz os anticorpos. Então, para cada antígeno, ou seja, uma bactéria, um vírus, que entra pela boca ali, através da alimentação, por exemplo, ela vai ter ali os anticorpos para atuar contra esses antígenos. Um outro órgão linfóide nós vamos ter aqui na cavidade nasal, que são as adenoides. Elas, quando você respira que entra o ar, então a adenoide ela vai ali filtrar, né? Vai atuar como uma barreira contra agentes estranhos, agentes invasores ao organismo. Um outro órgão linfóide é o baço. O baço também ele vai destruir ali hemácias que estão danificadas ou envelhecidas, né, para que sejam produzidas novas hemácias. E o baço também ele funciona como uma reserva de sangue. Por exemplo, se a pessoa entrar ali num processo hemorrágico, o baço ele consegue fazer uma reserva de 250 ml de sangue. Então, ele tem essas funções tanto de atuar no sistema vascular como de reserva sanguínea.
E como nós vimos, né, se o líquido ele estiver no sistema vascular sanguíneo, ele é chamado de plasma. Se ele entrar dentro da célula, é chamado de hialoplasma ou citosol. Se estiver no intestício, é chamado de líquido intersticial. E quando esse líquido entra no sistema vascular linfático, ele é chamado de linfa. Os gânglios linfáticos, eles são presentes em todo o corpo, como por exemplo no pescoço, nas axilas, na virilha, na panturrilha, porque é aqui que ocorre, né, a filtragem, da linfa. Os gânglios linfáticos também são chamados de linfonodos, e quando os linfonodos eles começam a ficar maiores ali, que ele começa a criar um edema, esse edema é chamado de linfadenite, né, que é uma inflamação. Essa linfadenite ela é conhecida popularmente como íngua. Então, quando o linfonodo ele cresce muito ali, que ele entra num processo inflamatório, né? Ele vai gerar ali um quadro doloroso. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.